E aí, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui na nossa quarta segunda-feira já. Espero que vocês estejam gostando aí, né, da nossa experiência, da minha jornada até aqui, vindo para os Estados Unidos de forma definitiva. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a nossa adaptação, o que realmente mudou, né? Então, quais são as diferenças? Assim, são tantas diferenças que a gente poderia passar aqui horas conversando a respeito delas, mas eu quero focalizar em algumas principais que influenciam mais a nossa vida, a minha vida, a vida da minha família. Então, a gente vai estar nesse tópico aí. Então, assim, entrando nos tópicos, eu quero falar um pouco sobre a diferença cultural entre Brasil e Estados Unidos. E assim, é muito, né, se falar de uma forma muito generalista, sem entrar em muito do detalhe dos porquês, você vai achar que a cultura brasileira era uma cultura extremamente solidária, né? Aparenta ser uma cultura extremamente que acolhe as pessoas. O brasileiro, ele é mais acolhedor de modo geral. Ele é mais aberto a relacionamentos, ele se predispõe mais a uma intimidade um pouco maior comparado com o americano. Existem motivos para isso que não vem, né? Não vem a esse vídeo a gente discutir isso, mas conceitualmente você percebe isso, né? O brasileiro, ele tem um pouco dessa cultura de, né, a minha avó falava isso, que onde come 5 come 10, onde come 10 come 20, não é assim? Então, isso é uma característica geral do brasileiro, não todos, claro que as pessoas possuem suas individualidades em cada cultura, em cada nação, mas de modo geral, o brasileiro tem essa inclinação a ser mais aberto ao relacionamento em geral. Qual que é a diferença com o americano? O americano, ele é muito mais reservado e ele é muito mais respeitador das delimitações entre a vida dele e a vida de uma outra pessoa. O que isso quer dizer? É tipo, se você vai na fila de um restaurante, ou por exemplo, você foi num hotel. Você foi quem já esteve em hotel no Brasil, né? Você está na fila do café. Então, existe lá no Brasil, vai ter o pão de queijo, vai ter pão com manteiga, vai ter bolinhos, talvez alguém fazendo tapioca, vai ter nessas questões da nossa cultura brasileira, esse tipo de alimento da nossa cultura brasileira. O que você vai denotar normalmente? O distanciamento entre uma pessoa e outra na fila é mínimo. Então o brasileiro, ele não tem muito essa questão de dar ao próximo uma distância dele mesmo, né? Ele não vê essa necessidade. Então normalmente vai ser assim, filas, as pessoas pertinhas, tudo meio aglomerada, é uma coisa da cultura brasileira. Nos Estados Unidos é muito diferente nesse aspecto. Você vai ver que normalmente você vai ter um espaçamento de um braço estendido entre uma pessoa e outra. Por que ele faz isso? Ele tem um conceito de respeito ao espaço do próximo. E essa é a forma que ele se manifesta. Então ele tem esse respeito de distanciamento, tipo meu espaço versus o seu espaço. Eu respeito o seu espaço e você respeita o meu. O brasileiro não tem muito essa questão. A gente não vê essa necessidade, não vê isso como importante. Então, assim, esse é um aspecto da cultura que ele se expande em vários outros fatores. Por exemplo, profissionalmente. No Brasil era muito comum, né, no horário do almoço, e aí galera, quem que vai? Quem que vai? Ainda mais na IBM, né? Quem já trabalhou na IBM no Brasil, sabe onde que é em Hortolândia, tem vários restaurantes bem na frente da IBM. A IBM alimenta um comércio completo ali. E existe uma diversidade grande de opções. Então era muito comum, quando havia a possibilidade por causa de agenda, a gente, pô, vamos lá para fora. Então a gente caminhava até lá fora, todo mundo junto, aquela coisa, aquele bate-papo e piada e não sei o que, e come, bebe, blá blá blá. Cara, nos Estados Unidos o brasileiro ele tem, eu quero dizer que uma percepção sobre ser profissional um pouco diferente do brasileiro.
E não que seja errado o brasileiro tirar uma hora de almoço ou que seja certo o americano fazer o que ele faz, mas são formas, são percepções diferentes. Então o americano, você vai almoçar com um colega, um outro colega, mas raramente você vai ver assim uma galera aglomerada que nem no Brasil. Que tipo, um falou com alguém no departamento de cá, falou com o departamento de lá, e minha amiga aqui, meu amigo ali, tal. Quando você tem 10, 15 pessoas saindo para almoçar. No Brasil é muito comum, nos Estados Unidos isso é quase nulo. Você vai muitas vezes almoçar sozinho, e no meu caso, às vezes a gente tem assim, uma reunião atrás da outra, tem uma brecha de meia hora, tem uma brecha de 15 minutos, ou nem tem uma brecha. Então uma reunião acaba cedo, bum, vou pegar uma coisa pra comer, volto na mesa e já estamos ali. Então essa questão de, nossa, eu preciso do meu horário de almoço, nos Estados Unidos ela não existe muito. Não tem muito. Isso é bom ou ruim? É percepção, mas não tem muito. Então você vê que essa questão distinção entre uma cultura e outra, ela é relativamente grande no relacionamento pessoal. O americano mais tradicional, né, se você for para os subúrbios americanos, fora das cidades metropolitanas, onde a vida é um pouco diferente na cidade metropolitana, o americano ele é muito família na sua essência. Ele é muito devoto à família. Então, assim, é muito comum você ver um casal com 5 filhos. Assim, é extremamente comum, 5, pelo menos 3. E, assim, tipo, é um atrás do outro e o fim de semana é ocupado pela família. Ah, o que a gente vai fazer no fim de semana? A gente vai fazer um churrasco, a gente vai sair pra não sei o quê. E, então, assim, é tudo meio que feito dentro da família. Eu acho isso muito bacana. Não tem muito, né, que tipo, o brasileiro tem muito essa questão de amizade. Muitas vezes no Brasil a amizade ela prevalece sobre a família. Então eu me foco mais a passar mais tempo com meus amigos do que com os meus familiares diretos ou indiretos. Então, tipo, vamos fazer um churrasco, vamos, né, sei lá, vamos jogar um game, vamos jogar um futebol no meio da galera. Tipo, no Brasil é muito mais propenso a galera do que a família. Nos Estados Unidos, em geral, é muito mais a família do que a galera. E assim, pro americano desenvolver uma amizade, desenvolver um amigo íntimo, um amigo que eu tenha liberdade de trazer para dentro da minha casa. Cara, isso é muito, assim, é muito mais difícil, é muito mais demorado do que o brasileiro, né? O brasileiro é muito comum, tipo, pô, acabei de conhecer o cara no futebol, mano, e aí, pô, passa lá em casa, ô, pera aí, tô meio atrasado, entra aí, pô, tem comida ali, tá com sede, pega água na geladeira. É uma característica do brasileiro. Nos Estados Unidos, cara, é muito difícil acontecer isso. É muito mais, tipo, espera na frente que eu já estou saindo. E, assim, são divergências pessoais. E uma coisa que, assim, eu achei muito diferente na cultura americana para brasileira é como a família americana percebe educação. E quando eu falo educação, eu falo de educação não só dentro do lar, né, como as mães educam os seus filhos, mas também o valor que eles dão à educação que te torna um profissional, que te forma, a formação, a educação que te forma. Então, assim, você vê que quando o americano vai comprar uma casa, se ele tem criança que está né, que estão ainda, né, no ensino, não passaram do ensino médio, do colegial e tal, uma das principais preocupações dele é qual o distrito escolar que essa casa se localiza. O que isso quer dizer? Se eu morar nessa casa que eu estou comprando, em qual escola o meu filho vai ter que estudar do ensino público? Qual é a avaliação da escola? Tem acho que é greatschools.org, que mostra a avaliação de todas as escolas, de todos os distritos dos Estados Unidos. Você tem uma avaliação de 1 a 10. Então, o americano ele preza muito por isso. No Brasil, eu não me recordo, né, de ter conversa com alguma pessoa que esteja mudando e fala assim, cara, eu preciso ver em qual escola meu filho vai estudar.
a gente não tem esse mesmo nível de preocupação. Então, isso é uma diferença muito grande. E uma outra parte da educação é que aqui, quando o americano vai para a faculdade, ele normalmente sai de casa. É muito comum e é padrão, existem contas de dinheiro, de grana que você coloca, investe grana para a faculdade do seu filho, e esse dinheiro só pode ser usado pelo seu filho para a faculdade dele. Você não pode usar ele para nenhum outro fim. Então eu acho muito bacana essa parte. Por outro lado, o filho normalmente sai, vai morar numa república durante sua estadia, volta para casa durante o verão. Isso é bom ou ruim? É muito diferente, né? Então, eu acho muito interessante essa questão. E, tipo, aqui tem um preconceito, no sentido literal da palavra, de um conceito preconcebido, que se você terminar os seus estudos, né, ensino médio, colegial, e você não vai para uma faculdade, é percebido como um certo fracasso. Tipo, o seu filho não vai pra faculdade? Tipo, como assim? No Brasil a gente não tem muito essa questão, né? Então, tipo, existe uma certa cobrança mesmo que, tipo, cara, você precisa ir pra faculdade, você precisa passar, você precisa ir pra faculdade. Na família tradicional americana. E claro que os Estados Unidos é um país com muita imigração, então isso, né, no meio de imigrantes, no meio de pessoas que não são tradicionalmente daqui, isso se perde um pouco. Mas a família tradicional funciona assim, muito interessante, né? Eu quero falar um pouco também sobre uma questão que influencia muito a nossa vida, a nossa qualidade de vida e o nosso conceito do mundo, que é o seu poder de aquisição. Essa talvez seja a diferença mais gritante entre Brasil e Estados Unidos. O dólar aqui ele tem muito valor. O real no Brasil, se você parar por um instante e pensar o que hoje você pode adquirir com R$ 1, pensa por um minuto. Tá bom, eu não vou te dar um minuto inteiro, mas você vê que assim é bem escasso, né, as opções. Não tem muito que você pode fazer com o real. A desvalorização da moeda brasileira, ela vem ocorrendo desde os anos 90 e cada vez o real vale menos, né? Cada vez R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, 4, 5, 6, é o valor de um celular. Então você vê assim que o real ele se desvalorizou muito ao longo do tempo. O dólar ele tem um valor tão grande, mas tão grande que existe uma loja chamada Dollar Tree, que seria a loja de 99 centavos, né, no Brasil, se ainda existe. Mas a Dollar Tree, eu vou contar uma coisa para vocês. Você pode comprar comida, você pode comprar coisa para cozinha, você pode comprar produto de limpeza, alimento perecível, não perecível, você pode comprar brinquedos por $1, você pode comprar coisa de presente, enfeite de Natal, cartão de datas especiais, assim, você pode comprar pilha, pacotinho de pilha, AA, AAA, A+, você pode comprar tudo pelo valor de $1. É um negócio assim absurdo quando você vai, quando você não, primeira vez que você vê, você fala, caraca, não acredito que tudo isso custa $1. Então assim, eu vou usar um outro exemplo, né? Eu quero falar um pouco sobre carro. Como funciona carro aqui? Carro aqui você tem 3 opções na aquisição de um automóvel. Você pode, número 1, comprar à vista. Então você vai, pum, paguei, acabou. Você pode, número 2, financiar o valor do carro. Ou você pode fazer um processo de leasing que eu vou explicar. Se você comprar à vista, você entrou, pagou. Qual que é uma grande conotação que é muito relevante, que é assim, pessoas que chegam aqui talvez e não estejam acostumadas vão ser pegas de surpresa.
Nenhum produto, literalmente nenhum produto, tem valor de imposto estadual taxado nele. O que isso quer dizer? Se eu for comprar um carro de 10 mil dólares, e existem muitos carros bons por 10 mil dólares, a gente vai entrar nesse mérito, existe um imposto estadual em cima desse carro. E cada estado é diferente, então eu vou usar especificamente a situação da Geórgia. Na Geórgia, o valor que eu pago no carro não importa. O que importa é o valor estimado do mercado daquele carro. O que isso quer dizer? Se eu paguei 10 mil dólares no carro, tipo, pô, negociei, cara, foi assim, aqui a gente fala foi um assalto, né? Tipo, cara, eu praticamente tirei dinheiro do cara. Foi um negócio que, pô, eu saí ganhando muito, assim. O carro vale 17 mil dólares, eu consegui pagar 10, né? O cara tava meio apertado, não sei qual a situação. Na hora de eu pagar o imposto, eu não vou pagar imposto em cima de 10 mil dólares. Eu vou pagar em cima dos 17 mil dólares que esse carro tem de valor no mercado. O imposto aqui é aproximadamente 8% em cima do produto. Então, se eu paguei 10 mil, eu vou pagar 800 dólares de imposto. No Brasil, você paga imposto. Muito imposto. Só que ele é... A gente fala em inglês bundled, mas ele é agregado ao valor do seu carro e eu não sei se mudou, porque eu estava tramitando de que nas notas fiscais precisavam apresentar quanto valor você paga de imposto, mas na época que eu comprei carro a última vez não tinha. Então você não sabe quanto você está pagando de imposto. Você consegue ter um pouco de ideia quando você entra que o governo federal ele tem um programa que pessoas com algum nível de deficiência física que requerem, por exemplo, usar um carro automático, elas têm e elas conseguirem uma carta de motorista, se classificarem ou se qualificarem, melhor dizendo, para terem uma carta de pessoa com deficiência física, você tem um desconto em cima do valor do carro. E assim, da última vez que eu vi, porque a sogra da minha irmã, ela tem essa situação, você ganha um desconto de aproximadamente, se eu não estiver enganado, entre 35 a 45% do valor total do carro, porque é retirado todo o valor do imposto. Então essa mais ou menos é a faixa de imposto que se paga no Brasil em cima de um carro. Qual que é uma outra diferença gigante? Bom, seguro. Cara, seguro aqui é muito louco. Seguro aqui não é barato, né, relativamente falando, e comparado com o Brasil, não vejo que, tipo, nossa, é uma grande vantagem aqui versus lá. Você consegue ter um seguro básico aqui, né, dependendo do valor do seu carro, de, sei lá, vou dizer uns 145, 160, 200 dólares por mês. Não é muito diferente do Brasil, né, assim, se você comparar com o Brasil. Qual que é uma grande diferença que eu percebi o dia que eu precisei, porque eu não tinha me atentado. A gente meio que a gente assume que as coisas sejam como a gente está acostumado a ser, às vezes sem investigar de forma mais adequada, e a gente é pego de calça curta, que foi o meu caso. No Brasil, né, o seguro, eu acho que qualquer seguro vai cobrar perca vai cobrir perca total, né? Tipo, a maior parte do seguro vai ter, tipo, mandar um carro de guincho, tirar seu carro, e tal. Pelo menos os seguros que eu sempre tive, né? Tipo, tinha isso como base, era básico. Aqui não tem, cara. Eu lembro que uma vez a gente tava recebendo uma visita familiar que eles estavam vindo na Flórida, então a gente foi na casa de amigo na Flórida, e tava lá pra Orlando buscar. E a gente tava na estrada chovendo a beça. E o carro começou, o painel começou, parecia uma árvore de Natal, uma luz aqui, sobe, aparece. Nossa, começou a apitar e eu joguei o carro para o acostamento e parou. Aí a primeira coisa, né, liguei pro seguro, falei assim, olha, você não tem carro de guincho como parte do seu plano. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Então, foi onde eu aprendi, né, comecei a entrar um pouco mais no detalhe do que a gente tem em relação ao seguro de carro. Mas é uma coisa muito interessante. Assim, o que é legal também é que você não paga fiança pelo seu seguro, né, no Brasil você paga fiança, aqui você não paga. Outra coisa de carro, IPVA. Não existe, o IPVA não existe aqui. Eu renovei o tag, né? O tag
É tipo, você tem uma placa, a sua placa tá lá, então tipo, eu acho que no Brasil tem aquela faixinha superior que fala até onde, até a data que o seu carro está licenciado. Aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, na sua placa, o policial não consegue ver se você atualizou o seu licenciamento ou não. Ele tem que pegar o documento do seu carro. Aqui você consegue ver pela placa, eles colocam, tem um tag que vai na sua placa. Então cada ano é uma cor diferente por município, por estado, por estado. Então, tipo, cara, se você não renovar, você passar na frente da polícia, tipo, pô, é visível, cara. Você tá, tipo, é verde, deveria ser amarelo, já passou da data, pum, parou, é multa, apreensão de carro, amigo, ferrou. Então é diferente, assim, no licenciamento do meu carro, eu quero dizer $35, né? No Brasil eu pagava aproximadamente R$ 1.200, então volta novamente ao que eu falei no início, o valor da moeda para o civil daquela população. Uma outra coisa relevante de carro é o valor que se paga no carro. Cara, assim, a sua cabeça, a sua mente, ela faz isso aqui, ó, depois de um tempo. Eu saí do Brasil, eu comprei na época, em 2018, eu acho que um Versa. Todo mundo da igreja, a pessoa da igreja de Monte Sião deve lembrar do meu Versa. Cara, assim, eu peguei R$ 48 mil no meu Versa. E pô, foi um negócio ótimo pra mim, porque o Versa hoje no Brasil tá 70 mil top de linha. O meu era top de linha na época. Então ele não tinha câmbio automático, mas cara, assim, ele é espaçoso, um carro gostoso. Pô, eu gostava muito do meu Versa. E pra mim foi um negocião, assim, eu financiei uma boa parte dele. Cara, quando eu calculei no final do financiamento, eu paguei quase R$ 70 mil num carro. Eu sei que, tipo, talvez você esteja ouvindo e falou assim, ah, mas, pô, não é muita grana assim também, né, 70 mil num carro, normal. Cara, o Versa aqui nos Estados Unidos, zero, top de linha, 10 mil doletas, é 10 mil dólares, cara. 10 mil dólares, pode chegar até 12, 13, 14 mil dólares. É o mesmo carro. E assim, nunca cometa esse equívoco que muitas pessoas cometem. Assim, ah, mas se eu converter o dólar para o real, entenda uma coisa. Ninguém nesse país ganha em real, se ganha em dólar. Então a conversão para o real é irrelevante para a qualidade de vida e poder de aquisição de quem mora aqui. Então assim, essa questão de poder de aquisição, cara, é muito forte. A diferença é muito grande. Eu quero falar também sobre a questão do financiamento, por exemplo. Eu estou explorando um pouco em carro aqui e talvez, né, as mulheres assistindo, o que tem? Eu sei que os homens vão gostar. O financiamento do carro aqui, cara, você paga uma taxa aproximadamente de 4% ao ano. Ao ano. Não é um juros composto de 2% ao mês, que no Brasil é um ótimo negócio, né? 2%, pô, só 2% de juros. Mas juros compostos é juros em cima dos juros, em cima da parcela, que vem com juros, que vem com juros, que vem com juros, que vem com juros, que vem com juros. Assim, cara, no final das contas você está pagando 2 carros, né? Então, assim, é uma outra coisa muito importante, essa questão dos juros compostos. E tem o leasing que eu tinha mencionado, que eu vou falar rapidamente, que é praticamente o carro não é seu, né? Você está praticamente como se você estivesse alugando o carro. Você tem um limite de milhas que você pode rodar. A vantagem é que você pega um carro novo, o carro não é seu, mas você não paga a manutenção dele, você leva lá, os caras fazem. E se você se manter dentro da milhagem, você está de boa. Agora, se você passar da milhagem, você vai pagar uma multa por isso. E se você... milhagem, porque aqui é milha, né? Seria quilometragem no Brasil. E se você machucar o carro de alguma forma, você também vai pagar por esse reparo. E no fim, você vai ter... Normalmente são... Deixa eu relembrar aqui... 36 meses, eu acho que tem uma variação. Eu nunca fiz leasing, nunca me interessou muito, mas tem um período que você faz, então assim, tipo, pô, você pode pegar uma SUV da Nissan top, a Murano, que é linda, você paga, eu acho que 2.500 de entrada, depois você paga tipo 260 por mês para ter o carro. Assim, pô, que maravilha, cara. Então assim, para algumas pessoas é legal, para mim não me encaixa no meu perfil. E no Brasil eu acho que essa opção não existe ainda, né? Então até em relação ao poder de aquisição em geral. Coisas de casa.
Uma coisa, assim, eletrônicos. Cara, assim, você comprar TV, né? Eu comprei uma TV de 65 polegadas por US$ 600. Uma TV 4K da Samsung. Então, assim, cara, no Brasil, a última vez que eu tinha visto estava R$ 10.000. Então, assim, tem essas diferenças. Assim, é muito gritante a diferença de preço em eletrônicos. Em coisas gerais, a única coisa que eu acho que não é tão mais barata que eu, talvez nem seja mais barato, são móveis. Móveis realmente não são mais baratos, são muito diferentes, né? Assim, de forma geral. Mas queria dar um pouco essa correlação aí de poder de aquisição aqui. Né? Isso realmente, o poder de aquisição do americano é muito maior. Comprar brinquedo para criança é um perigo, cara, porque se você é um pai bobão que nem eu, você quer dar tudo pro seu filho, né? E tipo, pô, tem que ficar me segurando, porque você vai no Walmart, você, tipo, tem um brinquedo, você fala, caraca, que brinquedo legal, tipo, pô, 15 contos, você fala, caraca, por que eu não vou dar pro meu filho? Então muitas vezes eu me seguro de não dar, não porque eu não tenho dinheiro para dar, mas porque eu não quero criar no meu filho um conceito de que ele pode ter absolutamente tudo que ele tem e dele não valorizar aquilo que ele já tem. Porque se você começa a empilhar brinquedo sobre brinquedo sobre brinquedo, ele não valoriza mais nada. Então ele tem que valorizar aquilo que ele tem, ele tem que dar valor aos brinquedos que ele tinha quando era criança. Eu quero que ele entenda isso, que a vida ela requer de você um esforço, né? Mas vamos lá, vamos pro próximo tópico aí. Pessoal, vamos falar um pouco dos esportes, né? Então eu vou começar falando pelo Brasil, né? Vamos ser franco, honesto, transparente. Esporte no Brasil é futebol, né? O Brasil é o país do futebol. Assim, temos liga de basquete, temos liga de vôlei, mas a realidade é que a paixão brasileira é futebol e não existe espaço para outros esportes. Sim, você pode até assistir um jogo do circuito mundial de vôlei, porque nós temos uma seleção masculina e feminina extremamente forte, estão sempre disputando títulos, sempre nas semifinais ou nas quartas de finais, né? Os jogos contra a Itália, contra a China. Você pode assistir um jogo de basquete da NBB, mas não é a mesma coisa nem de perto. Futebol, esporte é futebol, é futebol. E essa é a realidade do Brasil. E assim, o Brasil tem assim, milhares e milhares de jogadores que ganham menos de R$ 3.000. Né? Eu não vou saber, não lembrar o número exato, mas eu acho que são entre 40 e 400 mil jogadores que ganham menos de R$ 3.000 por mês. Então é o esporte do Brasil. Agora vamos migrar um pouquinho para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem a NBA, que é a Liga Nacional de Basquete, a NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano, tem a MLB, que é a Liga Nacional de Beisebol, tem a MLS, que é a Liga Nacional de Futebol, e ainda tem a NHL, que é a Liga Nacional de Hockey, e tem também golfe e tênis. Assim, e todos esses esportes que eu tô falando tem espaço poderoso mesmo na mídia. Tem ligas, tem torneios competitivos e o americano acompanha de fato. Por mais que pra mim ainda seja um mistério como que alguém consegue assistir um jogo de beisebol na TV, cara, eles assistem, tipo, eles gostam. E assim, além de ter essa diversidade gigante de esporte que gera renda, assim, gigantesca, o que eu acho, assim, pra mim o que tem mais valor é como eles apreciam o jovem que joga esporte, o jovem que pratica esporte. O jovem que pratica esporte, ele é bom no que ele faz no seu ensino médio, no seu colegial ou no high school, porque existem ligas nacionais, regionais de high school, né, de colegial, que eu acho uma outra coisa sensacional. Ele pode ser convocado ou selecionado para ter uma bolsa na faculdade. E isso eu acho sensacional, né? Porque o LeBron James é um caso, né? Quem conhece basquete sabe quem é o LeBron James. É atualmente provavelmente o melhor jogador desse momento, né? Dessa década. E ele era um jogador de uma família muito pobre, muito humilde, mas pelo basquete ele foi para um colegial de alta qualidade e assim desenvolveu a sua carreira. Então assim, eu acho isso fantástico
E isso acontece no futebol americano, isso acontece no basquete, eu acho fantástico. E é tão legal porque quando chega na faculdade, existe a Liga Nacional da Faculdade, tanto de basquete quanto de futebol, e eu acredito que de beisebol também. Eu acredito que de beisebol também, que beisebol eu não acompanho mesmo, mas é tão bacana porque além do jovem, né, através do esporte conseguir ir para uma escola melhor, né, tipo talvez sair de um ensino médio de uma escola com uma qualidade de ensino inferior, não pelos professores, mas pelos alunos, porque quem define a qualidade da escola não são professores, são alunos. É assim que são avaliados, pela avaliação, pelos testes, pelas notas, né? É assim que se avalia a qualidade da escola. Então são os alunos, não os professores. E se ele conseguir se desenvolver, ele pode ir para um colegial muito melhor. Se ele continuar bem, ele pode ir para uma faculdade de graça, ganhar uma bolsa completa da faculdade. E claro que existem pré-requisitos, ele precisa ter a nota mínima para continuar. Então, assim, ele tem que ter uma performance mínima. E existe um processo que chama-se draft. Como que funciona o draft? Eu acho isso sensacional. Os piores times da liga da última temporada, né? Então, se a gente fosse pegar o Campeonato Brasileiro, né, não existe ascenso e nem rebaixamento. Então, assim, ninguém sobe de uma divisão para outra. Não são clubes, são franquias. Então, assim, são ligas diferentes. Eu acho que o futebol americano existem 4 conferências. O basquete tem a Conferência Oeste, a Conferência Leste, que é praticamente com base na região que a franquia se estabelece, na sua sede. E os piores times, no geral, eles escolhem os melhores jogadores que estão saindo da faculdade. Então esse processo de draft, como funciona? Os 4 piores, se eu não estiver enganado, os próximos as franquias, né? Elas vão escolher quais jogadores que elas querem primeiro. Então, assim, normalmente o quarterback, que né, seria o camisa 10 do futebol americano, e daí no basquete não tem muita essa distinção de se é o point guard, se é o power forward, depende muito da qualidade do jogador. Ele normalmente vai ser selecionado primeiro. Então, esse time vai ter a oportunidade de fortalecer de forma de graça, praticamente, digamos assim, né, o seu time. E esse jogador, cara, que tipo assim, às vezes ele saiu de uma escola ruim, foi para uma escola melhor, foi para uma faculdade de graça, e agora ele tem a oportunidade de virar um jogador profissional. Tipo, olha o que o esporte te dá nesse país, olha o nível do incentivo. Então, eu acho que nesse quesito, assim, os Estados Unidos é uma referência para o mundo, né? Então, Deus queira que em algum momento o Brasil tenha essa percepção e a gente consiga no Brasil fazer algo semelhante, porque eu acho que é muito bacana. E uma outra coisa que é sensacional é que o americano, ele se engaja mais com os torneios da faculdade do que com os profissionais. Assim, é incrível. E o americano, ele cria uma identificação tão forte, um elo tão grande com a sua faculdade, onde ele saiu, que eu tava vendo, tipo, às vezes o cara se formou na faculdade da Flórida, e daí o time da Flórida vai jogar contra um rival, meu, o cara sai de Nova York. Tipo, meu, de carro, são 24 horas de viagem se você for dirigir de carro. Se você pegar um voo, você vai pagar uns $300 no ticket, dependendo na passagem. Hotel. E os ingressos são caros desses jogos. São assim, tipo, é caro como um jogo profissional, porque lota. Então é a lei da demanda e oferta. E eles estão lá, estão vibrando, estão juntos, tem orgulho da sua escola, tem orgulho da sua faculdade, tipo, faz parte da sua identidade. Então eu acho esse conceito extremamente fantástico que tem aqui nos Estados Unidos, é uma diferença muito grande para o Brasil.